Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardene. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria te acolho, irmão querido, nessa sexta-feira, dia 19 de agosto. Nós estamos dentro do mês vocacional. A igreja dedica esse mês a rezar e a refletir sobre as vocações específicas às quais o Senhor nos chama. Já refletimos sobre o amor familiar e hoje quero refletir contigo, na verdade continuar a reflexão de ontem, sobre o sacerdócio ministerial, a vocação sacerdotal, o sacramento da ordem que é confiado a homens de boa fé para que possam continuar a missão do Cristo na igreja, servindo seus irmãos. Hoje quero refletir contigo sobre as funções que a igreja confia aos sacerdotes. Primeiro, é função do sacerdote pregar a palavra de Deus. O sacerdote exerce esse ministério de diversas formas. Por exemplo, quando faz a homilia na missa, na catequese, nas pregações, nas meditações, nos retiros, nas aulas, nas formações. Nesses momentos e nessas diversas oportunidades, o padre exerce esse munus, essa missão de pregar a palavra de Deus. Anunciar a boa nova. Foi isso que nosso Senhor pediu aos seus apóstolos. Ide, anunciai o evangelho, a boa nova a toda criatura. Então, a primeira função e uma das mais importantes que exerce o sacerdote é pregar a palavra de Deus. O sacerdote é também chamado a administrar os sacramentos, especialmente a oferecer o santo sacrifício da missa. A missa é obrigação do sacerdote. Por isso nosso Senhor, quando instituiu a Eucaristia e o sacerdócio, ordenou: fazer isto em memória de mim. O padre tem o dever, a missão, a vocação de administrar os sacramentos, com destaque especial para a celebração da Santa Missa. É o padre também que acolhe os novos filhos da igreja quando celebra o sacramento do batismo. É dever do sacerdote garantir aos fiéis o sacramento da reconciliação, da penitência, ou, como nós conhecemos popularmente, o sacramento da confissão. Confessar os fiéis, favorecer para que se reconcilie com Deus. E administrar também a unção dos enfermos. O padre tem o dever de ungir os doentes que estão em perigo de morte eminente ou que necessitam desse auxílio para enfrentar alguma enfermidade, doença, desafio de ordem física. Então, o padre, celebrando os sacramentos, faz aquilo que nosso Senhor pediu. É o padre também que tem o dever de assistir devidamente, canonicamente, aos matrimônios. Lembrando que o sacramento do matrimônio não é o padre quem celebra, mas os noivos. Eles são os ministros do sacramento do matrimônio. Mas é o padre que assiste como testemunha qualificada a esses matrimônios. No caso aí, tanto o bispo quanto o presbítero, quer dizer, o padre,
quanto também o diácono, que pode celebrar estes sacramentos, o sacramento do batismo, e pode assistir devidamente, canonicamente, aos matrimônios. É missão do padre, e aqui o terceiro ponto que reflito com você hoje, levar o povo à santidade. Os sacerdotes são os pastores do rebanho que o Senhor conquistou com seu sangue, conforme nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 28. O sacerdote é pastor do rebanho que o Senhor conquistou com seu sangue. Olha que tão séria e nobre essa missão. Ele tem a missão e o dever de apacentar as ovelhas que lhe foram confiadas pelo bispo, com a oração, a mortificação, quer dizer, a penitência, o sacrifício, ajudando-lhes em suas necessidades e acompanhando-lhes nos momentos difíceis, e com a insubstituível tarefa da direção espiritual, para que possam ser tirados os obstáculos que lhes impeçam de receber a graça de Deus. É tarefa do sacerdote. E aqui o quarto ponto que contigo eu reflito, querido ouvinte: dirigir ao Senhor a oração oficial da igreja. Através da oração da liturgia das horas, se todos os seres humanos devem rezar para honrar a Deus e pedir-lhe por todas as necessidades, que são tantas, com maior motivo deve fazê-lo o sacerdote. É um clamor que sobe continuamente da terra ao céu, de tal modo que se pode dizer que durante as 24 horas do dia a igreja está rezando oficialmente, continuamente, por meio dos seus ministros, os sacerdotes. No Antigo Testamento, nós vamos ver Deus que escolhe a tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, para dela sair os sacerdotes da antiga aliança. Eram muitos os sacerdotes, os ritos e os sacrifícios. Isso a gente encontra com facilidade lá no livro dos Números, também no livro do Levítico. Levítico, no capítulo 1, fala disso claramente, capítulo 1, versículo 27 a 34. E nos livros dos Números, nós encontramos lá no capítulo 3, no livro dos Números, capítulo 3, versículo de 11 a 13. Estou fazendo contigo essa reflexão e também com a fundamentação bíblica para te ajudar a refletir sobre essa tão necessária vocação. A igreja vive da Eucaristia, a Eucaristia e o sacerdócio são irmãos gêmeos, quer dizer, foram constituídos, instituídos no mesmo dia. A igreja sem os padres não pode celebrar a Eucaristia. Quantos lugares sofrem com a ausência da Santa Missa porque não dispõe de sacerdotes? Por isso é nosso dever, todos, padres e leigos, rezar e pedir ao Senhor muitas e santas vocações, mas é nosso dever também assistir, cuidar, favorecer o trabalho dos sacerdotes, que muitas vezes são tão criticados, que muitas vezes são incompreendidos, vivem na solidão, desafios tremendos eles têm que enfrentar. Aqui estou refletindo sobre esses encargos sérios, graves e muito válidos que a igreja confia, mas o padre tem diversos outros encargos hoje, de ordem física, material, administrativa. Às vezes lhe é pedido aquilo para o qual, inclusive, ele nem foi formado, como, por exemplo, é pedido a ele administrar os bens que pertencem à comunidade, à igreja, é pedido a ele executar construções, realizar reformas, cuidar da manutenção dos bens móveis e imóveis da igreja, muitas coisas que o padre precisa fazer. Hoje, por exemplo, o padre não pode se fechar a essa necessidade de evangelização nas redes sociais, através da internet,
já nos ensinava o Papa Bento XVI, que é um dever grave e sério da igreja evangelizar nesse continente digital que é a internet. Então Jesus veio para, com o seu sacrifício, levar à plenitude aqueles sacrifícios da antiga aliança. Por isso ele aboliu o sacerdócio levítico, se fez a si mesmo o único sacerdote da nova e eterna aliança, de acordo com Melquisedeque, rei e sacerdote. Isso nós encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículos de 1 a 10, e no capítulo 10, versículos de 4 a 10. Como único sacerdote, ofereceu o Senhor um único sacrifício, a oblação perfeita da sua vida, da sua vontade, que foram entregues ao Pai. Até que ele volte, ele quer continuar o seu sacerdócio para aplicar os frutos da redenção aos homens, através dos ministros que ele escolheu e escolhe. Estes que o Senhor escolheu participam do único e mesmo sacerdócio de Jesus e oferecem o único sacrifício do Senhor. Na cruz, agem como se fossem a mão e o braço do Cristo Jesus, estendido através de todos os séculos, querido irmão, para salvar todos os homens. Que maravilha! O sacerdócio instituído por nosso Senhor é uma forma dele mesmo fazer-se presente e atuar no mundo. Rezemos pela santificação e pelo aumento das vocações. Termino deixando a você nessa sexta-feira minha bênção, desejando a você um abençoado fim de semana. Nesse domingo nós celebramos com a igreja a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, quarto dogma, instituído pelo Papa Pio XII em 1950. Dogma importantíssimo. Quando nós olhamos para Maria, que é assunta ao céu de corpo e alma, nós entendemos que Deus quer salvar o homem inteiro, por completo, corpo e alma. Diante desse mistério, vivamos bem, participemos de maneira digna e muito dedicada da nossa igreja, fazendo dar frutos à graça que o Senhor nos confia através dos sacramentos. Deixa você minha bênção, o Senhor te abençoe e te guarde, volva para ti o seu olhar e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até segunda-feira, com a graça de Deus.